Muito bem, queridos, essa é a exposição do livro de Atos. E no vídeo de hoje a gente vai ver o capítulo número 12 do livro de Atos. Agora, o governo local da época, Herodes, vai perseguir os primeiros cristãos. Antes nós tínhamos uma perseguição do judaísmo. E a gente vê também no capítulo 9, Paulo, que era um judeu raiz, ele sai à perseguição dos cristãos e ele se converte. Ele sofre aquele impacto da presença de Jesus no caminho de Damasco. E agora a perseguição ela começa a ser usada pelo Estado. Os judeus começam a inflar o Estado para perseguir os cristãos. E no capítulo 12 de hoje, a gente vai ver que Herodes, esse Herodes que é neto de Herodes o Grande da época de Jesus, ele sai à perseguição, ao encalço dos cristãos. Mas antes da gente entrar no capítulo propriamente dito, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações e compartilhe esse conteúdo, para que a plataforma entenda que é um conteúdo relevante. Eu creio profundamente que Deus vai falar com você e vai nos trazer lições poderosas acerca dessa exposição do capítulo 12 do livro de Atos. A Bíblia que eu estou usando é a Almeida Revista e Atualizada. Então você pode usar outra versão, mas de repente o texto vai estar um pouquinho diferente. Então, vamos para o texto, vamos fazer a leitura e depois vamos voltar pontuando alguns detalhes aqui do nosso texto. Eu estou com meu marca-texto, eu queria que você tomasse nota também. Então, verso 1 do capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Tiago é um dos 12 apóstolos, e é o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Verso 3. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram o dia dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por toda a igreja e a favor de Pedro. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Verso 7. Eis, porém, que sobrevia um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Verso 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou deles. Verso 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, denominado João Marcos. Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Verso 15. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo, é o anjo de Pedro. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos.
Ele, porém, fazendo-lhe um sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Verso 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. E aqui no verso 20 a gente já entra na morte de Herodes. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos, chamado João Marcos. Bom, então a gente vê aqui no verso 1 que o rei Herodes, como eu havia dito, ele é neto de Herodes o Grande da época de Jesus. Ele quer agradar os judeus. Então ele prende alguns desses cristãos e passa a fio da espada, mata a Tiago, irmão de João. Vendo isso, verso 3, vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E era um dia dos pães asmos. Bom, a gente vê que tem uma autoridade que quer o apoio popular e por causa desse apoio popular, o apoio dos judeus, mata a Tiago, irmão de João. E depois, tendo feito prender a Pedro, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um. Ou seja, a cada turno haveria 4 soldados. 4 grupos de 4 soldados. 4 escoltas, cada escolta com 4 soldados. 2 soldados ficavam algemados junto com Pedro e 2 soldados faziam a escolta do lado de fora do cárcere. Olha como é que Pedro estava dentro do cárcere. A cada 4 horas, um turno de soldados trocava. Saíam 4 soldados e entravam mais 4. E eles ficavam 4 horas. 2 acorrentados a Pedro e 2 fazendo a escolta do lado de fora. Um aparato de segurança para prender um homem. Para prender a Pedro. Para depois da Páscoa apresentá-lo ao povo. Pedro, pois, estava guardado num cárcere. Mas olha só o verso 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja e a favor dele. A oração da igreja, por determinado propósito, faz romper até os cárceres do que Pedro estava. Uma igreja que ora é uma igreja poderosa. Uma igreja que intercede pelos seus irmãos é uma igreja unida. Uma igreja que se propõe a orar, como diz o texto bíblico aqui em Atos 12, incessantemente, é uma igreja poderosa sobre a face da terra. A tal ponto que a gente leu aqui no texto, Pedro foi liberto por um anjo. Ele passa pela escolta de 4 soldados e não é percebido. Tudo isso por causa da oração incessante da igreja em favor de Pedro. Volto a dizer, a oração é o que move a igreja. A oração, ela é o sistema circulatório. Comparado a um corpo, a igreja comparada ao corpo, a oração é o sistema circulatório desse corpo.
Quando há oração dentro da igreja, a igreja se move no poder de Deus. Uma igreja que não ora é uma igreja fraca. E assim como as veias de um corpo, as artérias correm sangue, a oração é justamente esse movimento dentro do corpo de Cristo. É o que dá dinamismo, é o que dá poder, é o que dá virtude, é o que faz descer os céus dentro da igreja. E a palavra de Deus dentro da igreja é o que faz essa igreja, com o poder da oração, avançar sobre a face da terra. Então o verso 7 diz assim: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias, as algemas caíram-lhe das mãos. Não é uma algema moderna, né? Era aquela algema romana que prendia. Caíram das mãos de Pedro. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, arruma-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo disse: Põe a capa e segue-me. Esse fato de pôr a capa é se preparar para ir mais distante. O fato de se preparar, de não ir somente na esquina de uma rua, mas é de se preparar para um propósito, é para se preparar para ir a um local que vai demandar tempo, é para se preparar para um local que vai demandar uma atitude ou uma série de atitudes. Por isso que o anjo fala: põe a capa. Porque você está sendo chamado, retirado das algemas para cumprir um propósito. E pôr a capa, ir adiante, ir mais longe, remete a esse senso de propósito. Pôr a capa naquele tempo é que a pessoa vai numa missão para cumprir determinado objetivo. E o anjo fala para ele: põe a capa, porque eu tenho um objetivo para você. E é esse o simbolismo por detrás dessa ordem do anjo de Pedro de colocar a capa. É que ele tem que ir agora, seguir esse anjo, porque tem um objetivo, porque tem um propósito para Pedro cumprir. E não é dentro daquela prisão algemado. Por isso que as algemas de Pedro caem quando o anjo chega. Verso 11. Então Pedro, caindo em si, depois que ele está do lado de fora, na rua, já longe, o anjo se afastou dele. Verso 11. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei. Porque até aquele momento Pedro achava que era uma visão. Aí Pedro fala assim no verso 11: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Porque até então, o judaísmo ele vem até o capítulo 4 falando para não pregar acerca de Cristo. No capítulo 9, temos Saulo pedindo a carta para ir ao encalço dos cristãos na perseguição. O judaísmo agora sai do campo da orientação para o campo da perseguição. E aqui no capítulo 12 nós temos uma autoridade de Roma, um sátrapa, um governador eleito por Roma, que começa agora a perseguir os cristãos. E para tentar fazer uma média, uma social, uma politicagem com os judeus da época. Então, nesse instante, Pedro reconhece que o seu livramento vem do Senhor, que o livrou de Herodes. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e orando. Possivelmente, lá no verso 5, quando fala que a igreja estava reunida e orando em favor de Pedro, possivelmente era a igreja que se reunia na casa de Maria, mãe de João Marcos. Por isso que ele vai para lá. E aquelas pessoas que estavam congregando lá, reunidas lá orando, elas agora testemunham o poder de Deus. Pedro, como se fosse um passe de mágica, aparece batendo no portão. E a serva, a criada chamada Rode, ela vê Pedro e ela nem abre o portão, de tão entusiasmada que ela tá, ela vai correndo avisar: olha, Pedro está na porta. E as pessoas não acreditam. Não, é um anjo de Pedro, é o espírito de Pedro. E Pedro continua batendo no portão e as pessoas ficam com euforia. Ele fala para se acalmar e ele começa a contar como o Senhor o havia livrado, como o anjo do Senhor o havia livrado do cárcere. E a lição que a gente tira aqui dessa exposição do capítulo 12 de Atos é que a oração da igreja
ela move, ela é um dos poderes que Deus disponibilizou nesse mundo para que os céus fossem movidos. A oração da igreja, quando a igreja se reúne como um corpo, não com revanchismo, não com exaltação, mas como igreja, corpo de Cristo se reúne, ela vai ser utilizada por Deus para cumprir o propósito para o qual ela foi chamada. E qual o propósito que Pedro foi chamado aqui? Para cumprir um propósito. Tanto é que o fato dele colocar a capa, receber a ordem do anjo de colocar a capa, é anunciando para ele que ele deveria ir seguir esse anjo, porque tinha um objetivo para ele cumprir aqui nessa terra. E uma igreja que ora é uma igreja que vai ser movida por Deus. Quando a igreja se remete para a palavra, ela está recebendo orientações de Deus. Quando ela ora, ela está recebendo capacitação de Deus. E foi que Pedro recebeu aqui no cárcere. Ele é capacitado por Deus de maneira sobrenatural, a ponto de um anjo vir e tirar, fazer cair das suas mãos e dos seus pés aquelas algemas, aquelas amarras de ferro. Quando a igreja se debruça na palavra, ela recebe orientações do próprio Deus. Mas quando ela ora, ela recebe força, disposição, capacidade do próprio Deus para cumprir o propósito para o qual ela foi designada. E quando eu falo igreja, eu estou falando do corpo igreja que se reúne como igreja, tanto a instituição como indivíduos que compõem essa igreja. Então, não tem como desatrelar da vida orgânica, espiritual de um indivíduo ou da igreja a oração. A oração é fundamental para que venhamos ser capacitados, moldados, transformados por Deus para cumprir o objetivo dele aqui nessa terra. Ou fortalecer os irmãos, ou interceder por uma situação. No caso aqui, a igreja, na casa de Maria, estava orando por Pedro. E Pedro foi liberto. Note que o propósito de Deus é soberano. Tiago foi morto. O primeiro mártir dos apóstolos. Entre os apóstolos, o primeiro mártir é Tiago. E ele foi morto. Mas ali, o fato dele ser morto por sua fé vai mostrar que ele, até o final da sua vida, ele não nega a Cristo. Até o final da sua vida, ele se mantém como exemplo de fé. Tanto é que ele é martirizado e não nega a Cristo e morre. Mas Pedro, por outro lado, continua vivo. A gente não sabe o porquê, o modo de Deus agir, mas a gente sabe que Deus é soberano, que Ele é Senhor do tempo e do espaço, Deus dos mortos e dos vivos. E o fato dele ter poupado a Pedro e não a Tiago está no plano da sua consciência, da sua vontade, da sua boa vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A gente não sabe por quê. Tiago foi morto e Pedro ficou vivo. Mas a gente tem em Tiago o exemplo de alguém que foi fiel a Cristo até a morte de espada. E a gente tem em Pedro o exemplo de uma igreja que ora e o sobrenatural se move sobre a terra. Então a gente tem dois exemplos aqui, a daquele que é fiel até a morte e daquela igreja que ora e o milagre acontece. E independente da situação, Deus ele continua soberano da história. Independente de Tiago ter morrido e Pedro ter sido solto, Deus é soberano, ele não perdeu o controle, ele não foi pego de surpresa. E depois, a partir do verso 20 do capítulo 12, nós temos a morte de Herodes. Tiro e Sidom vale salientar que Tiro e Sidom eram cidades que produziam grandes quantidades de cereais ali nos campos da Galileia. E diz assim, ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a Herodes. E depois de alcançar o favor de Blasto, camareiro do rei, de repente o camareiro do rei deve ter apresentado os representantes de Tiro e de Sidom para Herodes. Pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Era uma questão política ali acerca das vendas dos cereais. Verso 21.
Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, com a pompa de um rei, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. O povo clamava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu a Herodes, pois ele não havia dado a glória a Deus, e foi comido de vermes e morreu. O historiador Flávio Joséfo, ele afirma que Herodes adoeceu subitamente e morreu depois de 5 dias, isso por volta de 44 depois de Cristo. Mas o fato é que Herodes, ele é proclamado rei, mas ele não transfere essa glória, ele é proclamado Deus, perdão, e ele não transfere essa glória para Deus. E por causa disso, um anjo do Senhor o fere. E isso traz o temor muito grande que a glória desse mundo não pode ofuscar nossa visão que Deus, ele é o rei, ele é Senhor, ele é Deus. E por mais que o homem receba glórias, palmas, elogios, a glória é dele. E não pode ser dada, e Deus não distribui a sua glória com ninguém. E por causa disso, Herodes, aqui, ele é morto e ele é comido por vermes. Porque só um dos princípios da reforma protestante só lhe deu glória. A glória é somente a Deus. E termina o capítulo 12 dizendo assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram a Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos. A gente vê que apesar da perseguição, Tiago, primeiro apóstolo a ser morto, Pedro preso e foi solto milagrosamente. Entretanto, apesar disso, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Apesar do perrengue, apesar do deserto, apesar do vale, apesar da perseguição, agora uma perseguição no campo político. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Que nós sejamos essa igreja em que a palavra do Senhor cresce por meio de nós e através de nós e se multiplique, formando novos imitadores de Cristo. Amém, queridos? O próximo vídeo é a exposição do capítulo 13 de Atos. Fique com a gente, não perca o próximo vídeo, compartilhe esse conteúdo e eu creio que Deus falou poderosamente com você. Amém? Graça e paz.